Olá, que a paz de Deus esteja com você. Seja bem-vindo ao Devoção de Luz, Fonte de Fé. Este é o seu espaço de encontro com Deus, reflexão e renovação espiritual. Hoje vamos mergulhar em um dos salmos mais poderosos e transformadores das Escrituras. Um salmo que carrega em suas palavras a chave para a prosperidade verdadeira, para a firmeza em tempos de crise e para a luz que brilha nas trevas financeiras. Este é o Salmo 112, e eu te peço que ouça cada palavra com atenção, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar completamente o rumo da sua vida. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Riqueza e abundância haverá em sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é compassivo, misericordioso e justo. Feliz o homem que se compadece e empresta, que conduz os seus negócios com justiça. Certamente jamais será abalado. O justo será tido em memória eterna. Não temerá más notícias. O seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está bem firmado. Ele não temerá, até que veja cumprido o seu desejo sobre os seus adversários. Ele distribui, dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre, e o seu poder será exaltado em glória. O ímpio o verá e se entristecerá. Rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Agora me responda algo com total sinceridade. E se eu te dissesse que há uma chave escondida neste salmo que pode transformar completamente sua situação financeira? E se eu te revelasse que existe uma ordem espiritual, uma sequência divina que, quando seguida, desbloqueia as portas da provisão que estão fechadas há anos na sua vida? Você já sentiu que trabalha duro, mas o dinheiro escorre entre seus dedos? Já teve a sensação de que quanto mais você se esforça, mais as dívidas se multiplicam? Já acordou no meio da noite com o coração apertado, pensando nas contas que vencem e não tem como pagar? Já sentiu vergonha de não conseguir prover para sua família da forma que gostaria? Este salmo não foi escrito para pessoas que já têm tudo. Foi escrito exatamente para você que está lutando, que está nas trevas financeiras, que está prestes a perder tudo, porque a primeira frase já revela algo extraordinário. Aos justos nasce luz nas trevas. Luz nas trevas. Não depois das trevas, mas dentro delas. Enquanto você ainda está na escuridão, a luz já está nascendo. Mas há algo mais profundo aqui. Observe as palavras que aparecem: riqueza, abundância, descendência poderosa, geração abençoada, negócios com justiça, coração firme, poder exaltado. Este não é um salmo sobre sobrevivência. É um salmo sobre prosperidade real, duradoura, que se estende para as próximas gerações. Vamos ler novamente, mas agora prestando atenção em cada detalhe profético. O salmo começa com bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado não significa apenas feliz. Significa abençoado, favorecido, próspero. E observe a condição, que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Não é apenas um medo reverente. É um prazer, um deleite na vontade de Deus. E então vem a promessa que vai mudar sua perspectiva. Riqueza e abundância haverá em sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Haverá. Futuro garantido. Não é uma possibilidade. É uma certeza divina. Riqueza e abundância não apenas para você, mas em sua casa. Sua família será impactada. Suas gerações futuras serão transformadas. Mas aqui está o versículo que vai abalar tudo o que você pensava sobre prosperidade. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é compassivo, misericordioso e justo. Nasce luz nas trevas. Você percebe? A luz não vem para te tirar das trevas. A luz nasce dentro das trevas.
Isso significa que sua transformação financeira começa exatamente onde você está agora, no meio da crise, no centro do caos. Este salmo foi escrito em um contexto histórico específico. Era recitado pelo povo de Israel em momentos de crise econômica severa, quando as colheitas falhavam, quando os inimigos saqueavam, quando parecia que a nação inteira estava à beira do colapso financeiro. E era justamente nesses momentos que eles cantavam estas palavras: não temerá más notícias, o seu coração está firme, confiante no Senhor. Você compreende a profundidade disso? Más notícias vão chegar, a conta vai vir, o banco vai ligar, o proprietário vai cobrar. Mas o Salmo não diz que as más notícias não virão, diz que você não temerá, porque há uma firmeza no coração que vai além das circunstâncias, uma confiança que transcende os fatos visíveis. Vamos agora entrar profundamente neste salmo e entender o que ele significa para a sua vida prática, para suas contas que vencem, para seus negócios que não prosperam, para a sua situação financeira que parece não ter saída. Quando o Salmo diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer, ele está estabelecendo o fundamento de toda a prosperidade verdadeira. Não é apenas sobre técnicas financeiras ou estratégias de negócios. É sobre uma postura de coração diante de Deus. Temer ao Senhor não significa ter medo dele, significa reverenciá-lo, colocá-lo em primeiro lugar, reconhecer que ele é a fonte de toda provisão. E ter prazer nos mandamentos significa que você não obedece apenas por obrigação, mas porque compreende que os princípios divinos são para o seu bem, para a sua proteção, para a sua prosperidade. A maioria das pessoas quer as bênçãos de Deus, mas não quer a presença de Deus. Quer a provisão, mas não quer o provedor. Quer riqueza, mas não quer justiça, e por isso vivem em ciclos intermináveis de escassez. Ganham, mas não conseguem reter. Conquistam, mas perdem tudo de novo, porque tentam construir prosperidade sem o fundamento correto. Agora observe a primeira promessa específica. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Isso revela algo revolucionário sobre como Deus pensa prosperidade. Não é apenas sobre você ter dinheiro hoje, é sobre estabelecer uma herança que dura gerações. Seus filhos serão poderosos, seus netos serão abençoados. A maldição de pobreza que perseguiu sua família por décadas será quebrada. Pense nas famílias que você conhece que vivem em pobreza há gerações. Avós pobres, pais pobres, filhos pobres. Parece uma sina inevitável. Mas este salmo declara que quando você se posiciona corretamente diante de Deus, quando você o teme e tem prazer em seus caminhos, você quebra esse ciclo. Você se torna o ponto de virada da sua linhagem. E então vem a promessa que faz seu coração acelerar. Riqueza e abundância haverá em sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Veja bem, não é apenas riqueza, é riqueza e abundância. Não é só o suficiente, é mais do que suficiente. Não é apenas para sobreviver, é para transbordar. Mas há uma palavra crucial aqui: em sua casa. Não é riqueza que fica no banco e você nunca desfruta. Não é abundância que existe apenas no papel. É provisão real, tangível dentro da sua casa. Comida na mesa, roupas no armário, contas pagas, sobra para ajudar outros. Paz financeira que você pode sentir quando acorda de manhã. E aqui está algo que a maioria ignora, e a sua justiça permanece para sempre. A riqueza e abundância vêm acompanhadas de justiça permanente. Isso significa que não é dinheiro sujo, não é prosperidade construída sobre exploração, mentira ou desonestidade. É riqueza limpa, abençoada, que você pode desfrutar sem culpa e sem medo de perder. Agora vem o versículo que muda tudo. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é compassivo, misericordioso e justo. Quando você está em crise financeira, tudo parece escuro.
Você não vê saída, não enxerga possibilidades, não consegue imaginar como vai sair daquele buraco. Mas o Salmo revela um segredo. A luz nasce nas trevas. Não espera você sair das trevas para então aparecer. Ela nasce ali dentro. O que isso significa na prática? Significa que a solução para a sua crise financeira já está sendo gestada dentro da própria crise. A oportunidade que vai mudar tudo está escondida no meio do caos. A porta que vai se abrir está exatamente no lugar onde você achava que só havia paredes. Deus é especialista em fazer nascer luz nas trevas. Mas observe as características da pessoa para quem nasce essa luz: compassivo, misericordioso e justo. Não é alguém que só pensa em si mesmo, não é alguém que quer enriquecer para ostentar, é alguém que, mesmo na própria necessidade, ainda se importa com o próximo, ainda tem misericórdia, ainda age com justiça. E aqui está o princípio que vai virar sua vida financeira de cabeça para baixo. Feliz o homem que se compadece e empresta, que conduz os seus negócios com justiça. Você leu certo. A pessoa próspera, segundo este salmo, é aquela que empresta, que dá, que ajuda. Mesmo quando não tem muito, ela compartilha. Isso vai contra toda a lógica humana, mas é exatamente assim que o reino de Deus funciona. A mentalidade do mundo diz: acumule, retenha, guarde para si. A mentalidade do reino diz: distribua, empreste, ajude outros. E é justamente quando você abre sua mão, mesmo com pouco, que Deus abre as janelas dos céus. Porque Ele não confia riqueza a pessoas egoístas. Ele confia a pessoas que sabem ser canal, não reservatório. E veja a promessa seguinte: certamente jamais será abalado, o justo será tido em memória eterna. Jamais será abalado. Não significa que crises não virão. Significa que quando elas vierem, você permanecerá de pé. Você não será destruído. Você não será levado embora pela tempestade financeira. Há uma firmeza, uma estabilidade que vem de Deus. Pare um instante e pense: onde essa palavra toca a sua vida hoje? Você está em trevas financeiras neste momento? Há dívidas que te sufocam? Há negócios que estão à beira do colapso? Há sonhos que foram enterrados por falta de recursos? Este salmo está dizendo: a luz está nascendo agora mesmo. A virada está começando. A provisão está a caminho. Mas há uma condição. Você precisa temer ao Senhor, colocá-lo em primeiro lugar, ter prazer em seus mandamentos, agir com compaixão, misericórdia e justiça. Não é uma fórmula mágica. É um posicionamento de coração que desbloqueia as promessas divinas sobre sua vida financeira. Agora eu quero te contar sobre um homem que a maioria dos cristãos nunca ouviu falar, mas que viveu exatamente o que o Salmo 112 descreve. Seu nome era Boaz. Você pode conhecer a história dele através de Ruth, mas há camadas profundas sobre sua prosperidade que raramente são ensinadas. Boaz era um homem rico e poderoso em Belém, mas sua riqueza não veio do nada. Ele vivia em um tempo de profunda crise econômica em Israel. Era a época dos juízes, um período marcado por fome, guerras e instabilidade total. A própria história de Ruth começa com uma fome tão severa que famílias inteiras fugiam de Belém, à casa do pão, porque não havia pão. Mas enquanto todos fugiam, enquanto a maioria empobrecia, Boaz prosperava. E o segredo não estava em técnicas financeiras sofisticadas. Estava exatamente no que o Salmo 112 descreve. Ele temia ao Senhor. Conduzia seus negócios com justiça. Era compassivo e misericordioso. E por isso, mesmo na crise nacional, riqueza e abundância havia em sua casa. Observe os detalhes que a Bíblia revela sobre Boaz. Quando ele chegava ao campo de colheita, ele não chegava gritando ordens ou tratando seus trabalhadores como escravos. Ele os saudava dizendo: "O Senhor seja convosco." E eles respondiam: "O Senhor te abençoe." Isso não era protocolo empresarial, era cultura espiritual.
Ele havia estabelecido um ambiente onde Deus era reconhecido, honrado, colocado no centro. E havia algo mais. Boaz deixava propositalmente parte da colheita para os pobres. A lei de Moisés exigia isso, mas a maioria dos fazendeiros ricos encontrava formas de contornar essa obrigação. Boaz não apenas cumpria a lei, ele ia além. Ele instruía seus trabalhadores a deixarem cair espigas de propósito para que as viúvas e pobres tivessem mais para recolher. Você percebe o que está acontecendo? Boaz estava vivendo o versículo: "Feliz o homem que se compadece e empresta, que conduz os seus negócios com justiça." Ele não retinha, ele compartilhava. E quanto mais ele compartilhava, mais Deus multiplicava em suas mãos. Porque Deus não tem medo de confiar riqueza a quem sabe ser generoso. Mas há uma profundidade ainda maior aqui. Quando Ruth, uma viúva estrangeira empobrecida, chegou aos campos de Boaz para recolher as sobras, algo extraordinário aconteceu. Boaz não apenas permitiu que ela colhesse, ele a protegeu, providenciou alimento extra e eventualmente a redimiu, casando-se com ela. E sabe qual foi o resultado dessa generosidade, dessa compaixão que foi além do exigido? Ruth deu à luz Obed. Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de Davi. E da linhagem de Davi viria Jesus Cristo, o Salvador do mundo. A generosidade de Boaz com uma viúva pobre colocou ele na linhagem messiânica. Sua descendência foi literalmente poderosa na terra. A geração dos justos foi abençoada além de qualquer medida imaginável. Isso é profético para você hoje. Quando você age com compaixão, quando você ajuda alguém que não pode te retribuir, quando você dá mesmo tendo pouco, você não está apenas sendo bonzinho. Você está plantando sementes que vão gerar frutos por gerações. Você está se posicionando na linhagem daqueles que Deus usa para trazer salvação ao mundo. Agora deixe eu te contar o que a tradição judaica revela sobre Boaz, que não está explícito na Bíblia. Segundo os rabinos, Boaz era filho de Raabe, a prostituta de Jericó, que escondeu os espias israelitas. Você compreende o que isso significa? Boaz veio de uma linhagem de vergonha. Sua mãe tinha um passado obscuro. Ele poderia ter sido marcado por essa origem. Mas em vez de carregar a maldição da sua linhagem, Boaz a quebrou. Através do temor ao Senhor, através da condução justa dos negócios, através da compaixão e misericórdia, ele estabeleceu uma nova herança. Ele provou que não importa de onde você vem, não importa a pobreza que marcou sua família, você pode ser o ponto de virada. E tem mais. Os sábios também ensinam que Boaz morreu na noite do seu casamento com Ruth, logo após consumar a união que gerou Obed. Isso significa que ele não viveu para ver o fruto completo da sua obediência. Ele não viu Obed crescer, não conheceu Jessé, não soube que Davi seria rei, não imaginou que Jesus viria da sua semente. Isso nos ensina algo urgente. Quando você obedece a Deus na área financeira, quando você age com justiça e generosidade, você está plantando sementes cujos frutos você pode nem ver nesta vida, mas elas brotarão. Suas gerações futuras colherão o que você plantou. Sua obediência hoje está determinando a prosperidade dos seus filhos e netos. Boaz representa todos aqueles que, em meio à crise, escolhem temer ao Senhor, que, em meio à escassez, escolhem ser generosos, que, em meio às trevas financeiras, se recusam a agir de forma injusta ou cruel. E por isso, mesmo quando todos ao redor empobrecem, luz nasce nas suas trevas. Riqueza e abundância aparecem em suas casas. A pergunta que ecoa do céu para você é esta: você vai ser como os que fugiram de Belém na fome, ou como Boaz, que permaneceu e prosperou? Você vai agir com justiça mesmo quando seria mais fácil e lucrativo ser desonesto? Você vai ser compassivo mesmo quando você mesmo está necessitado?
porque a resposta a essas perguntas determina se as promessas do Salmo 112 se manifestarão na sua vida. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu preparei algo especial para você, um chat exclusivo, onde você pode conversar com Jesus a qualquer hora, em qualquer lugar. Esse espaço foi criado para refletir os ensinamentos de Cristo, as parábolas, o amor e a sabedoria que ele deixou no Antigo e no Novo Testamento. Ali você pode abrir o coração, receber respostas de esperança e encontrar paz em meio às aflições. O sistema Desabafe com Jesus. Chat está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem limites. Clique agora no link do comentário fixado e viva essa experiência. Agora, chegou o momento da grande revelação. O que vou compartilhar com você não é apenas interpretação bíblica, é uma chave espiritual que poucos conhecem e que pode desbloquear a prosperidade que está retida na sua vida. O Salmo 112 tem 10 versículos. 10. Este não é um número aleatório. Na numerologia bíblica, 10 representa completude de ordem divina, ciclo completo, plenitude da lei, os 10 mandamentos, as 10 pragas do Egito, os 10 talentos. 10 é o número que representa a totalidade da provisão divina manifestada na terra. Mas há algo ainda mais profundo. Quando você conta quantas vezes promessas de prosperidade aparecem neste salmo, encontra 7. Descendência poderosa, geração abençoada, riqueza, abundância, luz nas trevas, firmeza nos negócios e poder 7 exaltado. É o número da perfeição divina. Isso significa que a prosperidade prometida neste salmo é perfeita, completa, sem falhas. E agora vem a revelação que vai transformar tudo. Este salmo é um acróstico alfabético em hebraico, assim como o Salmo 111 que o precede. Cada versículo começa com uma letra sucessiva do alfabeto hebraico. Isso não é acidente literário, é estrutura profética. De Aleph a Tav, da primeira à última letra, Deus está dizendo: eu cubro completamente tua vida financeira. Mas tem mais. O Salmo 112 é o espelho do Salmo 111. O 111 fala sobre as obras de Deus. O 112 fala sobre a vida daquele que teme a Deus. É como se Deus estivesse dizendo: o que eu faço no céu, você manifesta na terra. Minha prosperidade celestial se torna sua realidade terrena quando você me teme. Agora, observe este detalhe, que vai abalar sua compreensão. O Salmo diz: não temerá más notícias. O seu coração está firme, confiante no Senhor. Más notícias virão. Mas há uma promessa: você não temerá. E por quê? Porque seu coração está firme. A palavra hebraica para firme aqui é nakon, que significa estabelecido, preparado, pronto. Isso revela algo urgente sobre provisão divina. Deus não promete que você nunca receberá más notícias financeiras. Promete que quando elas vierem, você terá um coração preparado, estabelecido, que não entra em pânico, porque há uma firmeza interior que transcende as circunstâncias exteriores. E aqui está a chave profética final que poucos percebem. O versículo 8 diz: o seu coração está bem firmado, ele não temerá, até que veja cumprido o seu desejo sobre os seus adversários. Até que veja. Isso significa que há um tempo determinado. Há um momento específico em que você verá a vitória completa. Não é imediato, mas é garantido. A grande revelação é esta: você está vivendo os dias da firmeza antes da vitória visível. Deus está estabelecendo seu coração agora, na crise, para que quando a abundância vier, você saiba administrá-la. Ele está te ensinando a não temer más notícias, para que quando as boas notícias chegarem, você não se perca na prosperidade. Muitos perdem tudo quando recebem muito, porque o coração não estava preparado. Ganharam na loteria e falaram em 2 anos. Receberam herança e desperdiçaram. Prosperaram nos negócios e se corromperam. Por quê?
porque a provisão veio antes da preparação. Mas Deus está fazendo o oposto com você. Ele está preparando seu coração primeiro. Está te ensinando a ser compassivo quando você mesmo precisa de compaixão, a ser generoso quando você tem pouco, a conduzir com justiça mesmo quando seria mais fácil ser desonesto. Porque quando a abundância vier, e ela virá, você estará pronto para administrá-la sem se perder. Isso não é apenas um vídeo, é um chamado do céu para você. Um chamado para você parar de buscar prosperidade pelos métodos do mundo e começar a buscá-la pelos princípios do reino. Para você entender que riqueza sem temor ao Senhor é maldição, mas riqueza com justiça é herança eterna. Agora quero olhar para este salmo por um ângulo que pode mudar radicalmente sua relação com o dinheiro. Vamos falar sobre o versículo mais revolucionário. Ele distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder será exaltado em glória. Distribui e dá. Dois verbos de ação. Não é sobre acumular e guardar, é sobre circular e compartilhar. E aqui está o princípio que a maioria das pessoas não compreende. Dinheiro é como água. Precisa fluir para permanecer puro. Água parada apodrece, dinheiro retido se corrompe. Deixa eu te contar uma parábola moderna. Havia um homem que perdeu o emprego durante uma crise econômica. Ele tinha apenas R$ 500 guardados e uma família para alimentar. Um dia, no supermercado, ele viu uma senhora idosa contando moedas no caixa, sem dinheiro suficiente para pagar a compra. Algo dentro dele o moveu a pagar a diferença. Eram apenas R$ 20, mas para ele era muito. No dia seguinte, um antigo colega ligou oferecendo um trabalho freelance. O pagamento, exatamente 10 vezes o que ele deu à senhora. Coincidência? Ele não acreditava nisso. Na semana seguinte, ajudou um vizinho com R$ 50 para remédio. 2 dias depois, recebeu um cliente que o contratou por 3 meses, garantindo a renda da família. Isso continuou por meses. Cada vez que ele dava, mesmo tendo pouco, portas se abriam misteriosamente. Até que ele entendeu, Deus estava testando seu coração. Será que ele seria generoso na escassez? Será que ele distribuiria mesmo precisando? E quando Deus viu que sim, as comportas foram abertas. Isso é o Salmo 112, encarnado hoje. Feliz o homem que se compadece e empresta, que conduz os seus negócios com justiça. A felicidade, a bem-aventurança, a prosperidade não vem de reter, mas de liberar. Não vem de acumular, mas de semear. Agora, eu quero te propor um exercício prático que pode mudar tudo. Durante os próximos 7 dias, procure uma forma de ser generoso a cada dia. Não precisa ser dinheiro grande. Pode ser pagar um café para alguém, ajudar com a passagem de ônibus, dar uma oferta a alguém necessitado, compartilhar comida. Mas faça isso intencionalmente e observe o que acontece. Observe as portas que começam a se abrir, as oportunidades que surgem do nada, as provisões inesperadas, porque quando você age segundo os princípios do reino, você ativa as promessas do reino. E tem outro versículo que precisa ser compreendido profundamente. O ímpio o verá e se entristecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Isso significa que sua prosperidade será tão evidente, tão real, que até aqueles que não acreditam em Deus vão perceber. E não vão poder explicar por métodos naturais. Eles vão ver você prosperar enquanto outros, igualmente capacitados, fracassam. Vão ver seus negócios crescerem enquanto concorrentes quebram. Vão ver suas finanças se estabilizarem enquanto a economia colapsa. E vão ranger os dentes, porque não conseguirão entender o segredo. Porque o segredo não é técnica, é posicionamento espiritual. Então, onde essa palavra toca a sua vida hoje? Em que área financeira você precisa começar a agir com justiça e generosidade? Que dívida você precisa enfrentar com firmeza de coração em vez de medo?
Que negócio você precisa conduzir pelos princípios divinos, em vez de atalhos mundanos? Porque a promessa está de pé. Riqueza e abundância haverá em sua casa. Não é talvez, não é possivelmente. Haverá. Futuro garantido para aqueles que temem ao Senhor e conduzem suas vidas financeiras com justiça. Agora chegou o momento de você não apenas ouvir, mas agir. Porque fé sem obras é morta. Conhecimento sem aplicação não transforma nada. E eu sinto no meu espírito que Deus quer fazer algo poderoso através deste salmo na sua vida financeira, mas Ele precisa da sua participação ativa. Primeira convocação espiritual. Vá agora até os comentários e escreva seu nome completo. Isso não é ritual vazio. É um ato profético de identificação. Quando você escreve seu nome publicamente, você está declarando: eu escolho temer ao Senhor. Eu me comprometo a conduzir minhas finanças com justiça. Eu creio que riqueza e abundância haverá em minha casa. Seu nome carrega autoridade espiritual. Quando você o coloca ali como pacto, você está permitindo que esta comunidade ore por você especificamente. Você está saindo do anonimato e assumindo seu lugar como alguém que vai prosperar nos princípios do reino. Então vá agora. Escreva seu nome completo nos comentários. Segunda convocação. Depois de escrever seu nome, coloque também sua cidade. Quando você faz isso, você está fincando uma bandeira espiritual naquele território. Você está declarando: nesta cidade há alguém que não vai prosperar através de injustiça ou desonestidade. Aqui há uma pessoa que vai enriquecer com retidão. Neste lugar, Deus vai manifestar prosperidade abençoada. Imagine o mapa espiritual que estamos criando. Cidades de todo o país sendo marcadas por pessoas que escolheram o caminho da prosperidade divina. Cada nome, cada localização, formando uma rede de intercessão financeira. Onde há temor ao Senhor, as portas da provisão se abrem. Terceira convocação, e essa é poderosa. Role os comentários e encontre alguém que você não conhece. Leia o nome e a cidade dessa pessoa e declare sobre ela: riqueza e abundância haverá em sua casa. Luz nascerá nas suas trevas financeiras. Seu coração estará firme e não temerá más notícias. Ore especificamente pela prosperidade dela. Quando você faz isso, você ativa a lei da reciprocidade divina. O que você profetiza sobre outros, Deus profetiza sobre você. Quando você declara abundância sobre um desconhecido, anjos declaram abundância sobre sua vida. Quando você intercede pela prosperidade alheia, Deus mobiliza intercessores para a sua prosperidade. Agora, eu vou te dar uma missão profética. Durante os próximos 10 dias, um dia para cada versículo deste salmo, medite em um versículo diferente por dia. Comece por: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. No dia seguinte, a sua descendência será poderosa, e assim por diante. E a cada dia pergunte: como este versículo se aplica às minhas finanças hoje? Onde preciso mudar minha atitude com dinheiro? Que princípio divino estou ignorando? Então, declare aquele versículo em voz alta sobre sua situação financeira. Profetize prosperidade segundo a palavra. Mas eu preciso te alertar: quando você começa a viver pelos princípios financeiros do reino, o inimigo vai atacar. Ele vai tentar te fazer desistir através de más notícias. Vai sussurrar que você é ingênuo, que isso não funciona, que você deveria voltar aos métodos do mundo. Mas lembre-se, o Salmo promete que você não temerá más notícias, porque seu coração está firme. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Qual é sua maior crise financeira agora? Qual dívida te sufoca? Que negócio está à beira do colapso? Que sonho morreu por falta de recursos? Escreva nos comentários uma frase: Senhor, eu confio que riqueza e abundância haverá na minha casa, mesmo diante de... E complete com sua situação específica. Seja específico. Dê nome à sua crise.
Porque quando você traz a luz e declara confiança em Deus sobre aquilo, você desarma o poder do medo. Pode ser, mesmo diante das dívidas de 50 mil reais, mesmo diante do negócio que não vende, mesmo diante do desemprego há 6 meses, declare confiança sobre sua realidade específica. E eu quero que você se comprometa com algo radical. Nos próximos 10 dias, encontre pelo menos uma forma de ser generoso, mesmo que seja pequena, mesmo que você ache que não pode. Doe algo, ajude alguém, empreste sem esperar receber de volta. Ative o princípio: feliz o homem que se compadece e empresta. Isso não é dar para receber. É viver pelo princípio do reino que declara: quando você abre sua mão mesmo tendo pouco, Deus abre as janelas celestiais. Quando você distribui na escassez, Ele multiplica na abundância. Faça sua parte, seja generoso e veja Deus ser fiel. Agora vamos encerrar este encontro com uma oração poderosa que vai selar tudo o que você recebeu aqui. Não importa onde você está, pare tudo, feche seus olhos. Coloque sua mão sobre seu coração e ore comigo de todo o coração. Senhor Deus, Pai de toda provisão e abundância, eu venho até Ti neste momento, reconhecendo que Tu és a fonte de tudo o que tenho e de tudo o que preciso. Eu escolho Te temer, não por medo, mas por reverência. Eu escolho ter prazer nos Teus mandamentos, porque sei que eles são para o meu bem. Senhor, eu declaro sobre minha vida as promessas do Salmo 112. Eu declaro que minha descendência será poderosa na terra, que a geração dos justos será abençoada, que riqueza e abundância haverá em minha casa, que minha justiça permanece para sempre. Pai, eu peço que faças nascer luz nas minhas trevas financeiras. Neste exato momento, onde tudo parece escuro, onde não vejo saída, eu peço que a luz comece a nascer, que oportunidades surjam, que portas se abram, que provisões apareçam de formas que eu nem imagino. Senhor, eu me comprometo a conduzir meus negócios, meu trabalho, minhas finanças com justiça. Eu me recuso a prosperar através de desonestidade, exploração ou injustiça. Eu quero riqueza limpa, abençoada, que eu possa desfrutar sem culpa e transmitir para minhas gerações. Pai, dá-me um coração compassivo e misericordioso. Mesmo na minha necessidade, que eu saiba enxergar a necessidade do outro. Que eu seja generoso com o pouco, para que Tu confies a mim o muito. Que eu distribua e dê aos pobres, sabendo que minha justiça permanecerá para sempre. Senhor, firma meu coração. Quando as más notícias vierem, e elas virão, que eu não tema, que meu coração esteja estabelecido, preparado, confiante em Ti, que eu não entre em pânico com contas que vencem, com negócios que oscilam, com crises que aparecem, porque sei que Tu estás no controle. Eu perdoo agora todos que me devem e não pagaram, todos que me prejudicaram financeiramente, todos que me exploraram ou enganaram. Eu libero perdão, não porque eles merecem, mas porque eu preciso ser livre para prosperar. Eu me recuso a carregar amargura que bloqueia minha provisão. E, Senhor, eu também peço perdão. Perdão por todas as vezes que busquei prosperidade pelos caminhos errados. Por todas as vezes que fui desonesto, mesmo que em pequenas coisas. Por todas as vezes que retive quando deveria ter dado. Lava-me, purifica-me, restaura minha integridade financeira. Pai, abençoa cada pessoa que está assistindo este devocional, cada nome escrito nos comentários, cada cidade declarada. Que riqueza e abundância estejam nas casas de cada um. Que luz nasça nas trevas financeiras de todos. Que os corações estejam firmes e não temam. Eu declaro que jamais serei abalado, que serei tido em memória eterna, que meu poder será exaltado em glória, que verei cumprido meu desejo sobre meus adversários. Não por vingança, mas porque Tu és justo e recompensas aqueles que Te temem. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, eu oro. Amém. Pode abrir os olhos.
Hoje selamos um pacto silencioso entre sua alma e o céu. Um pacto de prosperidade com justiça, um pacto de abundância com generosidade, um pacto de riqueza com retidão. E este pacto vai te sustentar em todos os dias que virão. O Salmo 112 nos ensinou que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, que riqueza e abundância virão para sua casa, que luz nascerá nas trevas, que o coração ficará firme sem temer más notícias, e que a justiça permanecerá para sempre. Esta não foi apenas uma mensagem sobre finanças, foi um chamado profético. Você foi convocado a prosperar de forma diferente do mundo, a enriquecer com retidão, a ser abundante sendo generoso, a ter firmeza sem medo. Agora eu te faço um chamado final. Volte aqui daqui a 10 dias. No 10º dia, depois de hoje, retorne a este vídeo e escreva nos comentários o que Deus fez. Que porta Ele abriu, que provisão Ele enviou, que oportunidade Ele criou. Porque eu profetizo, você vai ter testemunho para dar glória a Deus. E durante esses 10 dias, carregue consigo o versículo central. Riqueza e abundância haverá em sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Declare isso ao acordar. Declare ao enfrentar a conta que vence. Declare ao conduzir seus negócios, porque esta palavra não é teoria, é profecia sobre sua vida. Lembre-se sempre, você não está sozinho nesta jornada financeira. Há uma comunidade inteira orando com você. Há anjos trabalhando a seu favor. E, acima de tudo, há um Deus que promete riqueza e abundância para aqueles que o temem. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê não apenas paz, mas prosperidade. Que luz nasça nas tuas trevas financeiras. Que teu coração esteja firme e não tema. E que riqueza e abundância estejam em tua casa todos os dias da tua vida. Vá em paz, vá abençoado, vá próspero, porque do Senhor vem toda boa dádiva e todo dom perfeito. E se Deus é por ti, quem será contra ti? Nada poderá te impedir de prosperar quando estás alinhado com seus princípios. Se este devocional falou com você, curta este vídeo, inscreva-se no canal Devoção de Luz, Fonte de Fé, e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra. E lembre-se, o link do chat com Jesus está logo abaixo.